Imagina um filme que pretende representar a cultura mexicana e a comunidade trans, mas acaba sendo acusado de racismo, transfobia e de banalização de crises humanitárias. Esse é o caso de Emília Pérez, um musical francês que gerou uma onda de críticas no México e por todo mundo, inclusive no Brasil, está sendo muito criticado. A nota dele no Rotten Tomatoes, que é um site de crítica tanto especializada quanto do público, está muito baixo, está em 20%, que é bem baixo. Mas a gente se pergunta, será que o filme é tão ruim assim como estão falando? Então hoje a gente vai esmiuçar um pouco essa polêmica e descobrir se o Emília Pérez merece o ódio que recebeu. Não, Freud. Antes da gente mergulhar nas críticas que o Emília Pérez está recebendo, a gente tem que entender um pouco o contexto. O México tem uma história rica e complexa, como uma parte dos países, e uma representação da cultura no cinema, na cultura mexicana, é essencial. Então, filmes como Roma, que é premiado, mostrou que é possível representar a cultura mexicana, no caso dos anos 70, de uma maneira respeitosa e profunda. Já em relação à cultura trans, pessoas trans geralmente são mal representados de maneira preconceituosa, e a gente tem um grande preconceito, né, sobre a comunidade trans, que, por exemplo, hoje o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. A gente ultrapassa teocracias em número de pessoas mortas trans. E tem uma grande hipocrisia moralista. Então, por um lado, é o país que mais se mata pessoa trans, mas é o país que mais consome pornografia trans. Então, é um tema complexo que eu não vou entrar aqui, mas a gente precisa de representações de pessoas trans no cinema e representações com personagens complexos e bem desenvolvidos, como a gente vê em Paloma, por exemplo, em brasileiro, ou em A Garota Dinamarquesa, que se trata da primeira transição de gênero que a gente tem na história e que também ganhou Oscar, tá? Senhor Gabriel Mendoza. As críticas do Emília Pérez. O Emília Pérez falha nos dois aspectos, tanto na questão da representação mexicana quanto da pessoa trans. Por quê? Por exemplo, um crítico mexicano, um roteirista chamado Héctor Guilhem, acusa o filme de ser racista e eurocêntrico. Ele fala assim, que 500 mil mortos e a França faz um filme, faz um musical. Então é como se pegasse um grande trauma de uma cultura e fizesse um musical em cima. A gente pode pegar, sei lá, 11 de setembro, pega e faz um musical. Holocausto, pega e faz um musical. Ditadura militar, pega e faz um musical. Então, Emília Pérez, para eles, é como se fosse isso. Então, você concorda comigo que isso é de um bom gosto, assim, nível fazer símbolo nazista ao vivo. Tem outras críticas. Então, por exemplo, a jornalista Cecília Gonçalves argumenta que o filme é cheio de estereótipos, falta de respeito e que lucra acima de crises humanitárias. E em relação à comunidade trans, é tão ruim assim as críticas? Talvez até um pouco pior. Primeiro, começa com críticas falando de uma representação superficial de um personagem mal desenvolvido e depois de que o filme é transfóbico. E tem umas cenas assim que é bem difícil de defender. Defesas do filme. O diretor, o Jacques Audiard, sei que você gostou da minha pronúncia, você vai comentar aí se gostou. O Jacques Audiard, ele se defende falando que o filme é pra ser uma ópera. Não é pra ser realista, galera, é uma ópera. Hahaha, mulheres, não sei o quê. Muita gente critica ele por representar o México sendo francês. Ele também não se ajudou, né? Ao ser perguntado, então, você estudou o México para fazer a representação do México? Ele disse que não, porque já sabia tudo o que precisava. Mas ele se defende, dizendo que outros autores também fazem isso. Shakespeare fez isso, né? Era inglês e representou a Escócia. Pegar o Godard, era francês e representou outro lugar. Então, não tem problema. Só que, ao meu ver, né, o Shakespeare e o Godard fizeram boas obras, boas representações, profundas, complexas, respeitosas. Já o Jacques Audiard não fez, né? Fez essa grande pataquada que é o Emília Pérez. E agora, minha análise pessoal. Primeiro, o que é que eu gostei, para não começar metendo pau? Eu gostei da atuação da Carla Sofia Gascon no começo. No começo, ela é uma mulher trans que finge ser um homem, que é o Manito. E o Manito tá querendo se matar, tá em profundo sofrimento porque se vê como mulher e quer ter um corpo de mulher. Então, a atuação da Carla Sofia Gascon como Manito, a caracterização, o sofrimento, eu gostei. Eu gostei também da atuação da única atriz mexicana, no filme mexicano, né? Que é o filme que representa mexicanos e só tem um mexicano, o resto é europeu e norte-americano, o que é bem estranho. Mas a Helena Paz, ela tem uma atuação que eu gosto muito. A cena final é com ela cantando, e eu gosto muito também. Não vou falar muito para não dar spoiler. Um vídeo sem spoiler, tá?
Gosto também. E eu vejo com bons olhos uma pessoa trans ter visibilidade como atriz. Então, é a primeira atriz que é indicada ao Oscar. Ela ganhou Cannes também e o filme ganhou Globo de Ouro, embora seja um filme horroroso. Uma pena que uma pessoa trans está tendo visibilidade, está sendo representada num filme tão horroroso como esse. Mas eu vejo com bons olhos isso. Talvez seja um avanço em termos de direitos humanos. O que é que eu não gostei? Todo o resto. As músicas são todas esquecíveis, são todas ruins, ou ferem todos os direitos humanos de uma maneira que não é engraçada, é só brega mesmo, ou não acrescenta nada na história. Pra você ter noção, tem uma música chamada A Vaginoplastia, que me incomodou muito. É uma das piores coisas que eu já vi. Man to woman. From penis to vagina. O filme é todo confuso. O roteiro é confuso. O roteiro é meio transfóbico também. Por quê? O roteiro trata ser mulher trans como ter uma vagina. O que é bobagem. Ele trata ser homem como ter pênis e mulher como ter vagina. Só que a gente já avançou nesse debate. Não é mais assim, galera. Vamos estudar, vamos ler uma Judith Butler. Vamos ver a novela da Globo. A Globo lacrando. A representação de homem, de mulher trans é algo histórico, não é algo biológico. O filme tem uma cena que basicamente fala, mulheres só são trans se fizer o procedimento. É uma música chamada A Vaginoplastia. Então fala que ele quer virar trans e para isso tem que fazer a transição. Então é como se a mulher trans só virasse trans se fizesse a transição. Só que, por exemplo, no filme Paloma é uma mulher trans que não fez a cirurgia e é uma mulher trans. Então note como isso é... E a música é de um mau gosto muito grande. É eles falando vaginas, pênis, e não é engraçado. Não é engraçado, né? Tipo South Park, que rompe os direitos humanos ali, só que é tão absurdo que você acaba rindo. Não, é só mau gosto mesmo. Porque o filme não se propõe a ser humor. Ele se propõe a ser um negócio meio dramático. O roteiro, ele não sabe pra onde vai, porque ele começa com uma premissa interessante. Tem essa mulher trans aqui que finge ser um homem e que é líder lá do tráfico e tal, e quer sair disso e fazer a transição de gênero. Que o filme nem vende assim, porque o roteiro é tão burro que ele nem entende isso. Mas o filme muda para outra coisa, muda para a questão de... o foco aqui sumiu. Muda para a questão de a mulher trans ficar longe da família e querer os filhos de volta. E aí vai para outra coisa, vai para um negócio que ela do nada vai para um trabalho humanitário, de ONG. E o filme não vai para lugar nenhum, não aprofunda nada, traz um monte de coisa. Traz crise humanitária na profunda, traz violência do cartel e banaliza, traz a questão trans e banaliza. Isso é uma coisa meio chata, tá? Então, de maneira geral, o Emília Pérez tenta abordar muitos tópicos importantes, mas acaba falhando em quase tudo, que tenta em estereótipos e simplificações. Algumas coisas foram boas, como a atuação da Carla Sofia Gascon, principalmente no começo, tá? A atuação da Selena Gomez foi horrorosa. O filme falha em entregar uma representação autêntica e respeitosa de tudo que ele se propõe, tá? Me diz aí o que você achou do filme, se você não gostou também, se acha tão ruim, se acha pior. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises como essa. E vem comigo, eu estou discutindo um filme e um livro todo mês lá no Clube do Livro Maneiro, por ridículos R$7 a mês, a partir de R$7 a mês. Então, se quiser, tem grupo no Zap, tem as discussões, talvez você goste. Grande abraço.